Atenção, conteúdo não recomendado para quem gosta de pensar dentro da caixinha. Os super-heróis dos quadrinhos são de longe os personagens favoritos de crianças e jovens em todo o mundo. Desde a época de nossos pais e avós, estes personagens fantásticos influenciam enormemente este público, ainda em fase decisiva de formação da personalidade. Esses personagens estão inseridos em um ambiente cultural equivalente ao nosso, em nosso mundo real. Por mais que muitas vezes não nos demos conta, esses personagens têm crenças, preferências, ideologias e principalmente fé, o que se reflete em suas personalidades, caráter e inspira seus pensamentos e ações. Neste vídeo vamos conhecer a fé professada pelos principais super-heróis dos universos Marvel e DC, ou a matriz religiosa segundo a qual eles foram educados, e que certamente norteiam suas atitudes, sua maneira de ver o mundo, seus valores e princípios. O primeiro grupo de super-heróis que faz grande sucesso até os dias atuais foi criado na década de 50 pela DC Comics. Os integrantes da Liga da Justiça, em sua formação original, apresentam as seguintes filiações ou formações religiosas. Superman. Originalmente, Kal-El era seguidor de uma crença kryptoniana, já que Krypton é seu planeta natal. Trata-se do culto ao deus Hal, citado diversas vezes nas histórias da DC durante os anos 70 e 80. No entanto, sua formação aqui na Terra foi baseada na religiosidade de seus pais adotivos, que eram cristãos metodistas. Clark ia à igreja com Martha todos os domingos, embora tenha deixado de frequentá-la à medida que seus poderes começaram a se manifestar e foi sendo comprometido com outras ocupações, como salvar o mundo, por exemplo. Mesmo assim, Superman ainda visita o ministro de sua igreja quando precisa de aconselhamento espiritual. Flash. O adolescente com o poder da supervelocidade Barry Allen demonstra com frequência acreditar em Deus, porém as histórias em que ele aparece não fazem muita referência à sua vivência religiosa. No entanto, uma HQ intitulada Natal com Super-Heróis de 1989 mostra o primeiro encontro entre Barry Allen, o Flash, e Bruce Wayne, o Batman. Diferente da mais recente versão para o cinema do filme A Liga da Justiça, no entanto, ao interagir com o Batman pela primeira vez, o personagem refere-se a si mesmo como um menino judeu muito atraente. Esta é a única referência nos quadrinhos à religião de Barry Allen, que nesse caso o classifica como judeu. Caçador Marciano. O Caçador Marciano em si não demonstra afiliação a nenhuma religião terrena. No entanto, Dion adotou temporariamente uma identidade alternativa à do necromante Bloodwing. Sob essa identidade, Dion era abertamente um ocultista e suas práticas tinham um aspecto religioso em sua vida. Portanto, em sua forma original, o Caçador Marciano seria arreligioso, enquanto como Bloodwing seria claramente ocultista. Aquaman. Um dos mais antigos super-heróis e membro da Liga da Justiça, é mais um não-humano e, portanto, proveniente de uma cultura bastante diferente. Arthur Curry é, na verdade, um Atlante e, como tal, originalmente está inserido dentro da religião clássica grega, que adora Poseidon, o deus grego dos oceanos. O culto a Poseidon em Atlântida é essencialmente a religião oficial do estado, e como Aquaman é o monarca de um reino atlante, consequentemente é adepto desta religiosidade, embora não seja um fervoroso devoto. Batman. Bruce Wayne cresceu em um lar católico, ou episcopaliano, já que os fãs especulam que seu pai fosse de tradição episcopaliana, enquanto a mãe seria católica. Oficialmente, Frank Miller, autor de histórias marcantes do herói, sustenta que o herói seja católico. O Homem-Morcego, porém, não vai à igreja nem faz referências diretas à sua religião original, o que, somado ao fato de ser um bilionário e voltado à tecnologia, faz com que seja frequentemente visto como uma espécie de agnóstico, cético ou mesmo ateu. Ele mantém uma visão de mundo influenciada pelo budismo, que se deve ao período em que esteve no Oriente, onde não apenas recebeu treinamento em artes marciais, mas também estudou a espiritualidade oriental em busca de disciplina espiritual, como disse em um HQ. Lanterna Verde. Ao longo da história existiram vários humanos pertencentes ao exército dos Lanternas Verdes.
O mais conhecido deles é Hal Jordan, referido como Lanterna Verde 2, para distingui-lo do Lanterna Verde original Alan Scott e dos demais usuários do Anel Verde do Poder. Hal Jordan é um dos super-heróis mais famosos e abertamente religiosos do universo DC e foi várias vezes retratado indo a um confessionário católico. Também há que se considerar que Jordan morreu e foi para o purgatório, o que corresponde a uma doutrina comum no catolicismo. Geoff Johns, autor de Lanterna Verde Renascimento e a série mensal subsequente de Lanterna Verde, declarou em 2005 que o Lanterna Verde Hal Jordan é católico. Já Alan Scott, o Lanterna Verde 1 ou Lanterna Verde original, seria protestante, sem, no entanto, poder se determinar sua denominação. Arqueiro Verde. Oliver Queen, o Arqueiro Verde, um dos personagens de super-heróis mais antigos e conhecidos da DC Comics, inspirado no lendário herói Robin Hood, de viés político e ideológico revolucionário, não manifesta qualquer afiliação religiosa, embora também não demonstre qualquer crença que se oponha à existência de alguma forma de divindade, o que faz com que ele seja mais comumente considerado um agnóstico. No entanto, há que se considerar que nos últimos anos, o Arqueiro Verde morreu, foi para o céu e posteriormente voltou à vida e não sabemos se essas experiências tiveram algum efeito em sua espiritualidade. Cyborg. Victor Stone, mais conhecido como Cyborg, é um dos super-heróis afro-americanos mais famosos e mais importantes do universo DC. Cyborg é um protestante, embora não haja evidências claras de qual denominação seria a sua. Provavelmente um dos mais seculares entre os principais titãs, e equipe da qual também faz parte, exibe claramente fortes valores morais e ética religiosa condizentes com o protestantismo. No entanto, a sustentação para esta teoria seria acima de tudo estatística, uma vez que Victor Stone seja um cientista negro americano e, segundo pesquisas, a maioria dos cientistas americanos afirma acreditar em Deus e tem uma preferência religiosa declarada, assim como também a esmagadora maioria dos afro-americanos se identifica como cristão protestante. Mulher Maravilha. Diana Prince nasceu e cresceu na mítica ilha de Temícera e certamente foi educado segundo suas tradições, inclusive religiosas. Portanto, a princesa Diana, como todas as suas conterrâneas, segue a religião clássica grega. Os deuses do Olimpo são figuras recorrentes nas aventuras da heroína e os seus poderes derivam dos próprios deuses. Ela já foi mostrada agradecendo aos deuses em seus templos e histórias mais recentes a mostram como a filha do próprio Zeus. Outro grupo de super-heróis, lançado cerca de uma década depois da Liga da Justiça pela Marvel Comics, os Vingadores, também estão entre os super-heróis favoritos das novas gerações. Capitão América. O jovem patriota Steve Rogers encerra no Capitão América a personificação dos valores norte-americanos e, como não poderia deixar de ser, é retratado como um protestante devoto, com uma fé firme e uma moral irrepreensível. Em histórias escritas por J.M. DeMatteis, relacionados ao namoro de Steve Rogers com a judia Bernie Rosendahl, os pais desta manifestaram sua insatisfação com o fato de ela estar namorando um gentil, como os judeus referem-se a quem não compartilha de sua fé, e os dois aparecem conversando sobre quererem que seus futuros filhos celebrassem as festas cristãs e judaicas. Steve Rogers também já demonstrou posições altamente influenciadas pela moral cristã protestante, como sua insatisfação com palavrões e cenas de nudez em filmes. Além disso, ele vai à igreja todo domingo, embora as histórias não deixem claro de qual denominação. Homem-Aranha. Apesar da falta de clareza sobre a afiliação religiosa de Peter Parker, existem elementos suficientes que apontam para uma formação protestante, em especial o fato de que sua tia May, a mulher que exerceu a maior influência em sua vida, ser protestante. Peter Parker nunca foi mostrado frequentando igrejas ou realizando práticas religiosas, mas sua fé em Deus aparece de tempos em tempos. Há muitas passagens nos quadrinhos nas quais é possível observar Peter Parker orando e conversando com Deus, e em uma delas, Deus responde às suas indagações. Homem de Ferro.
O ultrabilionário e ás da tecnologia Tony Stark, mais conhecido como Homem de Ferro, é um dos primeiros super-heróis introduzidos no universo Marvel e um dos super-heróis mais reconhecíveis do mundo. É também um dos mais seculares super-heróis da Marvel e fortemente inclinado à ciência e à tecnologia, o que faz ser visto por muitos como um ateu. No entanto, Tony Stark já foi retratado inúmeras vezes orando em silêncio, orando em voz alta e falando com Deus. Além disso, praticamente todos os super-heróis criados em torno da década de 60 são baseados em um arquétipo tipicamente americano e torna praticamente incontestável que o Homem de Ferro seja protestante. Considerando que Stark venha de uma família rica norte-americana, como estatisticamente a maioria das abastadas famílias americanas professa a fé episcopal, alguns leitores especulam que Stark pode ser, na verdade, de formação episcopaliana. Hulk. O Golias Esmeralda é, ao lado do Homem-Aranha, o herói mais popular da Marvel. O Dr. Robert Bruce Banner é essencialmente um cientista e fortemente devotado às suas pesquisas. Porém, Bruce Banner já foi representado com um rosário na mão. Seu casamento com Betty foi em uma igreja católica com um sacerdote católico e em uma de suas mortes, seu velório foi segundo o rito católico, com crucifixo, exéquias, etc. Na verdade, até mesmo o L'Osservatore Romano, o jornal do Vaticano, já o apresentou como um dos super-heróis católicos. Pantera Negra. T'Challa, que foi por muito tempo líder da fictícia nação africana de Wakanda, é mais conhecido como Pantera Negra, um dos personagens de super-heróis negros mais significativos do universo Marvel. Como monarca de sua nação, além de líder político, T'Challa também é líder do culto dos Panteras Negras. Sua religião ancestral, a religião dos Panteras Negras, pode ser classificado como um tipo de religião tribal africana. E as crenças e práticas religiosas específicas desta religião tradicional wakandense é sem dúvida baseada em primitivas religiões do continente africano. Deve-se considerar que T'Challa, além de PhD em física, é um homem altamente culto. Porém, manifesta abertamente continuar honrando e praticando a religião de seus ancestrais. Gavião Arqueiro. Embora não seja retratado frequentando igrejas ou realizando práticas religiosas, Clint Barton é católico. Uma das bases de sustentação para esta afirmação é que em sua minissérie, quando o herói fingia estar morto, ele também teve um funeral, segundo os rituais católicos. Viúva Negra. A russa Natasha Romanoff, apesar de muitas vezes ser equivocadamente referida como ateia devido ao fato de vir de um país onde esta foi a posição religiosa da maioria da população por muito tempo, a viúva negra segue o cristianismo ortodoxo russo. Ela já foi retratada frequentando igrejas ortodoxas para se confessar, dizendo fazê-lo para se livrar de seus pecados. Falcão. Outro herói que não é visto fazendo referências a denominações religiosas nem exercendo qualquer prática nesse sentido, Sam Wilson, o parceiro do protestante Capitão América, já fez referência à sua infância, quando seu pai o fazia ir à igreja todo domingo e se perguntava como seu pai sabia tudo o que estava escrito na Bíblia. Sua mãe, que assim como seu pai eram da denominação batista, foi assassinada, o que o fez questionar sua fé. Sam diz que nunca terminou de ler a Bíblia, embora encontre nela muitas palavras que o inspirem. Entre elas, o ditado olho por olho, dente por dente. O Falcão demonstrou-se profundamente aberto à influência do Capitão América e dos Vingadores depois que conheceu esta equipe. Thor. Logicamente, o deus nórdico do trovão segue os preceitos da mitologia nórdica e os mitos de sua criação, como a origem do universo a partir do Yggdrasil. Thor já se mostrou desconfortável ao ter de entrar em uma igreja católica durante uma missão com os Vingadores e reconhece que sua simples existência é uma afronta aos que frequentavam o local. Mesmo assim, o poderoso Vingador já enfrentou forças inimagináveis, já se encontrou com os Celestiais e por diversas vezes lutou ao lado de deuses do Olimpo. Ele sabe que existem poderes muito maiores que os seus e até mesmo que de seu pai, Odin, mas não deixa de carregar a tradição mitológica que o criou, sendo portanto um praticante devoto do paganismo nórdico.
Tal qual os primeiros heróis da antiguidade clássica, os super-heróis contemporâneos desempenham um importante papel na formação moral das novas gerações. Através de seu carisma e seu apelo fantástico, eles influenciam seus fãs a fazerem a opção pelo bem, a enfrentarem o mal, a socorrer os mais fracos, corrigir as injustiças, a buscar o melhor que há dentro de cada um. Porém, quando o assunto é religião, os super-heróis nos ensinam uma importante lição. Por mais que cada um tenha sua fé, sua crença, em nada isto impede de trabalharem juntos para combater o mal e tornar o mundo um lugar melhor. Também não perdem seus preciosos tempos tentando afirmar sua religião sobre as dos outros, nem denegrindo ou fazendo desacreditar a religião dos demais. Uns apenas seguem suas vidas pelos caminhos aprendidos em sua formação religiosa. Outros, devotos que são, buscam em suas práticas, em sua fé, a força de que necessitam para cumprir seus propósitos. Nesta senda, todos compartilham a crença de que nenhuma religião é mais importante que a opção pelo bem, nenhuma religião é mais sagrada do que o combate ao mal, e que a formação moral e ética segundo uma tradição religiosa, seja ela qual for, é o primeiro passo na trajetória que pode levar alguém a ser de fato um herói. E você, o que pensa a respeito? Já conhecia o posicionamento religioso desses super-heróis? Diga aí nos comentários. Caso tenha gostado deste vídeo, não se esqueça de curtir. Se achou essas informações importantes, compartilhe com seus amigos em suas redes sociais. Para mais vídeos e conteúdos como esse, visite, se inscreva no canal. E é isso aí. Tchau. E que a verdade nos liberte.